profunda conhecedora de procedimentos antigos e ancestrais. Tem acesso amplo a informações que há muito tempo se foram perdidas. Um espírito muito austero, porém ainda não deixa de ter o seu lado sociável, mas mesmo assim muito austera. Hoje nós vamos falar da senhora Pombagira da Figueira. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá, em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre uma das senhoras da encruzilhada, uma senhora Pombagira, que se apresenta nos nossos terreiros, mas que realmente ela é muito mais antiga do que se imagina. E não vou fazer aqui alusão àquelas senhoras que utilizam como um complemento do seu título, por exemplo, Dona Maria Padilha da Figueira ou Dona Maria Farrapo da Figueira, não fazendo alusão propriamente ao reino onde esse espírito se enquadra. Não. Hoje a nossa conversa é exatamente sobre aquela senhora que assume o título Pombagira da Figueira. Antes da gente começar, como sempre, eu agradeço muito o carinho e dos comentários. Muito obrigado. Podem comentar à vontade, deixar as suas perguntas, eu respondo a todos. E nos ajude também com essa energia de troca, like, comentário, inscrição, que assim vai ajudar a alavancar o nosso canal e levar o bom nome da nossa Umbanda aos quatro cantos, tá bom? Muito bem, vamos começar. Tem algumas coisas que a gente precisa conversar. A gente tem, numa literatura esotérica, religiosa, espiritualista, a questão da figueira. E a gente já é remetido àquela passagem bíblica onde o Senhor Jesus, ele fala que aquela figueira que não dá frutos, que ela fique seca. É uma parábola aquilo ali, a gente precisa entender muito bem o que está querendo dizer ali, que não adianta nada ser uma árvore frondosa se não render bons frutos. É isso que aquela parábola quer dizer. A gente vê que também a figueira, ela era respeitada, essa árvore era respeitada até no Antigo Egito, pois ali cultuava-se ali a ancestralidade. E se a gente pegar o fruto, o figo, e partir ao meio, só de pegar o fruto a gente vai ver que ele tem uma forma ali meio arredondada, uma forma feminina. E quando a gente parte o fruto ao meio, a gente vai ter um simbolismo de um útero fecundado ali dentro. Algumas tradições da nossa quimbanda brasileira entendem essa parábola que eu falei do Mestre Jesus como se amaldiçoando aquela árvore, e aí então eles têm um ponto de interseção entre os mundos com entes espirituais infernais, com entes espirituais obscuros, endurecidos, certo? Mas nós de Umbanda, nós não temos essa visão. Nada contra o que os nossos irmãos quimbandistas acreditam, nada contra. Mas nós temos uma outra visão. Nós temos a visão de uma árvore que é uma das mais antigas a serem plantadas e cultivadas na humanidade. Seus frutos, perante essa antiguidade toda que passou, foi muito consumido. Foi um fruto de reis, propriamente dito, certo? Nessa visão do Antigo Egito, né? E também a gente não pode deixar de lembrar também que foram as folhas da figueira aonde o casal primordial, Adão e Eva, se vestiram. Então tem essa questão de preservar-se. E agora a gente trazendo um pouco mais para a nossa realidade de Umbanda, aqui mais no Terra a Terra, eu enxergo essa questão da figueira muito conectada ao reino das almas. Nós temos 7 grandes reinos dentro da quimbanda. E cada um desses seus reinos tem aqueles espíritos que coordenam e supervisionam. Dentro do reino das almas, que é aquele reino onde faz o pesar da alma, aonde coloca os seus erros e acertos,
o seu karma, o seu dharma. E também, ainda dentro dessa conotação, é legal a gente lembrar que a vida, ela é feita de uma sequência de consequências dos nossos atos. Eu enxergo muito esse título Figueira, muito, mas muito ligado ao reino das almas, aonde tem esse balanço, onde tem essa triagem das almas. Muitos irmãos confundem o reino das almas com o reino da calunga pequena. Então, alguns irmãos acreditam, e eu não estou aqui para dizer que não, cada um tem a sua tradição, cada um tem a sua raiz, que, por exemplo, a falange dos caveiras, eles são Exus das almas. Eu acredito, pelos meus estudos e pela minha vivência de terreiro, que eles são um povo ligado à calunga pequena, e que o povo das almas é aquele povo mais que faz a separação. Enquanto o reino da calunga pequena coordena e supervisiona aquele microcosmos Campo Santo, existe algum reino onde que vai pesar e vai fazer uma triagem a essas almas encarnadas. Olha, você vai por aqui, você vai por ali, você segue adiante. Uma coisa assim bem simples para o nosso entendimento, certo? Sabendo dessa ancestralidade dessa árvore, sabendo dessa forma uterina do fruto, então eu consigo enxergar a figura da senhora Pombagira Figueira sendo realmente um espírito feminino que carrega a energia feminina, e que, além disso tudo, ela traz essa força ancestral da sabedoria dos mais antigos. Dentro daquilo que eu venho observando nas manifestações espirituais desta senhora, realmente, a gente, quando vai ter uma conversa, vai ter um bate-papo com alguma senhora desta enorme falange, a gente percebe que tem alguma coisa diferente ali. Tanto é diferente que a gente até se sente um pouco diminuído. Eu não sei se eu posso usar essa palavra. A gente se sente muito pequeno. Normalmente, quando essas senhoras estão incorporadas num médium de verdade, um médium para valer, ela tem um jeito de olhar para a gente que a gente fica um pouco intimidado. Mesmo que seja um médium baixinho, né, que trabalha com essa senhora, a gente percebe que ela tem uma altivez, parece que tem uma aura, um halo em volta desse médium, muito maior do que às vezes até o próprio corpo físico desse médium. Então, todas as vezes, quem já teve a oportunidade de conversar com Dona Figueira, coloca nos comentários aí qual foi a sensação que teve. Não é medo, a gente não sente medo. É um extremo respeito. Até a maneira que a gente vai começar a falar com essa senhora, a gente começa a pisar em ovos, né? Usando assim uma gíria. A gente começa a ter cuidado. É um ser espiritual diferente. Só mesmo, não dá para explicar a sensação que eu tive quando eu tive essas oportunidades de conversar com essas senhoras, não em um nem em dois. Eu acredito que em mais de 3 terreiros eu consegui conversar com uma integrante dessa falange. E em todas elas eu vi uma austeridade, uma imponência na forma de falar, que é difícil externar o nosso sentimento. Mas a gente sente uma coisa diferente quando a gente conversa com ela. A altivez e a seriedade desses espíritos é tão grande que a gente não consegue ficar à vontade nem para contar um caso engraçado para esse espírito, sabe? A gente não tem muita brecha de ficar conversando. Diferentemente quando a gente tem a figura do senhor Tranca-Ruas, ele é muito sociável, o seu Tiriri também bastante sociável, né? O senhor Zé Pilintra, bastante sociável. As outras pombagiras, Dona Maria Padilha, bastante sociável. E por aí vai. Normalmente, essa força Exu e Pombagira são sociáveis. Mas, no caso da Dona Figueira, é diferente. Não que nós não sejamos bem vistos, mal vistos, melhor dizendo, por este espírito. Não é isso, não. É porque ele não gosta muito, pelo pouco que eu vi,
pelas oportunidades que eu tive, realmente não gosta muito de ficar com brincadeiras, não gosta muito não. É uma austeridade, não deixa de ter esse sentimento de acolhimento. Realmente, Dona Figueira acolhe aqueles que vão procurar o auxílio, uma ajuda, um aconselhamento. Realmente, ela abraça a mesma causa. Mas, da mesma maneira, ela tem aquela figura muito dura. Eu acho que é essa a palavra. Ela é dura. Então, dentro desse contexto, dessa sabedoria, dessa enciclopédia espiritual, porque realmente ela carrega extremos e grandes ensinamentos, dentro desse contexto, a gente vai ver a especialidade dela em nos fazer relembrar ou nos ensinar grandes procedimentos religiosos há muito tempo esquecidos. A gente, através da sabedoria dessa senhora e dessas integrantes dessa falange, a gente vai ter acesso a orações antigas, a banhos esquecidos, o uso, a combinação entre as ervas e as folhas, a combinação entre os elementos que vão dentro do seu assentamento, certo? Muitas das vezes a gente busca até na internet, assim, até pergunta para um mais velho que a gente, o que vai dentro do assentamento, e normalmente vai aquela sabedoria do sacerdote ou da sacerdotisa, ou muitas das vezes a gente vê aquela receita de bolo, né? Então, Dona Figueira vem aí para mostrar que realmente não é bem assim. Um elemento combinado com outro elemento vai dar um resultado que nós que não temos essa sabedoria, a gente não vai conseguir frear e segurar. Ela é uma senhora que tem essa sabedoria da combinação dos elementos que vão dentro de um assentamento, dentro de uma firmeza, dentro de um trabalho específico para a saúde, um trabalho específico para melhoria da situação financeira. Então é como se aquela coisa do 1 mais 1 não vai dar sempre 2. Pode dar número 3, pode dar número 4, pode dar número 1000. A gente não tem, dentro da nossa condição de espírito encarnado, e muito frágil, perante essa grande sabedoria que essa senhora carrega, a gente não tem o poder de saber o que vai acontecer. Somente espíritos que têm muitos anos, séculos até, dentro de uma tradição espiritual, conhecem a fundo e todos os pormenores dessas combinações dos materiais utilizados em vários procedimentos religiosos, em qualquer procedimento religioso. Então, Dona Figueira, realmente, ela é uma enciclopédia antiga. Tudo que se pergunta para ela tem uma resposta e ela explica o porquê, tintim por tintim. Dentro de algumas especificidades dessa entidade, dessas especialidades dessa entidade, realmente Dona Figueira trabalha também muito com cura, mas é uma coisa mais específica. Quando a pessoa tem o seu sistema autoimune fragilizado, começa a ter o surgimento de algumas doenças, né? Podemos até encaixar nesse contexto as doenças autoimunes também, né? Um lúpus, uma esclerodermia, essas doenças assim, né? Raras até. Então, Dona Figueira, ela tem um acesso a esse tipo de problema de saúde, a essa fragilidade de saúde. Então, tudo aquilo que afetou o nosso corpo físico através de uma deficiência do nosso sistema autoimune, então ela tem realmente um remédio que pode, às vezes a doença já está tão fixada na matéria que não tem como retroceder. Às vezes isso aí é batata. A pessoa demora muito para ter uma ajuda, então a doença já está bastante
fragilizada a pessoa, né? Então não tem como retroceder a doença. Mas muitas das vezes ela consegue até fazer com que esse tipo de doença entre em remissão. Ela tem sim essa especialidade em doenças causadas pela fragilidade do sistema autoimune das pessoas. Claro que a gente não pode deixar de negar a grande correspondência dessa falange das Marias. Quando eu fiz o vídeo de Dona Maria Padilha, eu citei, tá aí na playlist, eu citei essa questão da Maria Navalha, Maria Farrapo, Maria do Cais, Maria Padilha. Então, eu enxergo também como se fosse uma enorme família, essa falange de Marias. Então, a gente não pode deixar de levar em conta a questão dessas senhoras Marias Padilha da Figueira, Maria Farrapo da Figueira, Maria Navalha da Figueira, Maria do Cais da Figueira. Então, é claro que eu falei isso aqui, esses nomes somente a título de exemplo, né? Mas a questão aqui realmente é falar sobre aquela senhora que carrega o título Figueira. As outras senhoras que têm esse complemento no seu nome, eu vejo muito mais ligado ao reino, a um intercâmbio, ao reino das almas. Porém, Dona Figueira, ela não é um elo de ligação com o reino das almas. Ela é uma parte importantíssima e extremamente eficaz do reino das almas. Aquele reino onde se faz a triagem de todas as almas desencarnadas. Agora que a gente começou que eu tentei explicar a minha visão sobre Dona Pombagira da Figueira, falando dessa analogia da energia feminina da árvore figueira, dessa energia das senhoras da encruzilhada, então eu consegui sintetizar nesse simples vídeo aqui essa questão, quem é Dona Pombagira da Figueira. Mas agora a gente vai se ater um pouco mais em relação à sua oferenda, aos dias da semana, os elementos que vão dentro do seu assentamento, né? Então, olha só, vamos falar alguma coisa sobre esses itens agora. Por se tratar de uma senhora representante dessa ancestralidade, o que eu vou falar aqui em relação às suas oferendas realmente foge um pouco daquilo que muitos irmãos de Umbanda realizam nas suas casas, certo? Mas é lógico que eu falei, isso é uma observação minha, eu já vi esse tipo de oferenda, certo? Esse tipo de padê para Dona Figueira. Então, em relação à bebida, ela aceita o espumante normalmente. É uma das senhoras da encruzilhada que não aceitam o marafo, não aceitam o uísque e não aceitam o coquetel. Vamos dizer assim, o paisano é um coquetel, né? Elas não aceitam. Elas aceitam muito o espumante. Mas existe uma bebida que realmente elas apreciam muito, o licor de anis. Então, é claro que isso vai depender da individualidade daquela senhora que está se apresentando no terreiro, mas, invariavelmente, ou é o espumante que ela aprecia, ou realmente é o licor de anis. E as suas oferendas, normalmente a gente faz um padê doce. Então, a gente utiliza, na minha tradição, dos senhores e das senhoras provavelmente é diferente, mas na minha tradição, nós utilizamos a farinha de milho. E essa farinha de milho, ela vai compor um padê doce. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é forrar o alguidar ou algum recipiente que vai receber esse padê com folhas de figo. É muito legal usar. Eu não encontrei, então não ponha, certo? Mas quem tiver acesso, ponha, porque vai ser de muito bom agrado. E aí aquela farinha de milho, a gente vai derramar ali mel, uma quantidade suficiente,
E com as próprias mãos a gente vai fazendo essa mistura de mel com a farinha de milho. Também a gente vai colocar maçã, mas ela é em fatias de maçã. E como é que a gente faz isso? Cortou essa maçã no meio, a maçã mais vermelha que a gente encontrar. Pode ser aquela gala. Olha, a maçã verde também, olha, eu por experiência própria, eu uso aquela maçã maior, mais vermelhinha. Existe aquela maçã argentina extremamente vermelha, bonita, linda, que eu não gosto, ela é meio farinhenta, não gosto daquela maçã, e ela é cara. Mas, se for dentro das posses dos senhores, das senhoras, pode usar. Quanto mais vermelha, melhor. E aí a gente divide aquela maçã ao meio, e quando a gente divide e olha para a maçã cortada, aquele miolinho ali também lembra muito o útero feminino. Tem uma denotação feminina na maçã, não é? E aí a gente corta fatias a partir da metade que a gente cortou, não da parte de fora da maçã. A gente estava com a maçã aqui, cortou, ficou a metade. Então são fatias desta metade, certo? E a gente coloca enfeitando. Quantidade? 7, 9, 11. A quantidade ímpar, na minha tradição, é para a finalidade espiritual. Quantidade par de elementos é para a finalidade material, certo? Bom, então a quantidade que puder ser colocada ali no padê. E aí, em cima dessas fatias de maçã vai mais mel também, com uma certa generosidade. É mel, não é melado, é mel. E cravo da Índia. Olha, é só colocar um cravo em cada fatia dessa maçã. Dá um perfume aquele padê que dá vontade da gente fazer para a gente consumir. É um cheiro maravilhoso que sai desse padê, certo? E aí então a gente enfeita esse... sim, além das fatias de maçã, a gente coloca o figo cortado ao meio também, certo? Então pode providenciar aí o figo, a gente 4 figos, 5 figos, corta a metade. E lembrando dessa questão da quantidade. Ímpar, metades ímpares para a finalidade espiritual, metades pares para a finalidade material, tá certo? E rodeado com rosas vermelhas. E essas rosas vermelhas, quanto mais vermelhas forem, melhor aceitação e de bom grado vai ficar. Dentro do seu assentamento, é claro que é aquele negócio que eu já venho falando há muito tempo nos nossos vídeos, né? Não existe uma receita de bolo. Existe sim o que aquele espírito manifestante vai falar, né? Mas invariavelmente a gente vai encontrar normalmente pedras, o okutá, certo? E esse okutá, essa pedra que vai servir para o nosso assentamento dessas senhoras, ele é retirado de mata, de preferência aquela pedra que está enterrada no chão de uma mata, de um bosque, ao lado de uma árvore, certo? Esse okutá, ele vai ser lavado com folhas de figo, da figueira. Não encontrei a folha da figueira. Tudo bem. Então que ele seja lavado, faça um macerado com alfazema, certo? E aí então lava-se com a alfazema, aquele okutá. Essa é uma particularidade, certo? Ou folhas de figo ou a alfazema. Mas a gente vai encontrar o ponteiro, a gente vai encontrar o ferro, né, a ferramenta dela. Invariavelmente, nos assentamentos de Dona Figueira, eu já tive a oportunidade de ver alguns, e na maioria deles, o que eu vi são cristais. Cristais são colocados ali. Eu vi cristais, eu não perguntei, eu não fui enxerido de perguntar, já me foi dada a concessão de enxergar, então eu não saí perguntando o que era não. Mas eu vi cristais de todas as cores. Eu vi cristal amarelinho, eu não sei o tipo daquele cristal, certo? Então não vou aqui falar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas eu vi cristais amarelinhos, numa cor
de madeira, certo? Aquele cristal ali, eu já vi muito. E ela também, algumas pedem moedas, porém, moedas de prata, certo? E quanto mais antigas, melhor ainda, tá certo? Algumas pedem joias. E essa questão de joias vai de acordo com aquele espírito que está me manifestando. Então, eu não vou falar que isso é um item obrigatório. Eu vou falar que eu já vi joias, eu já vi colares, eu já vi anéis, e inclusive o anel que ela pede, que fica ali dentro do seu assentamento, quando ela é um trabalho destinado para ela, que ela vai vir ao reino, né, que ela vai descer para o reino, para a terra, o médium ou a médium vai lá no assentamento e pega o anel dela para que ela use esse anel enquanto ela estiver no trabalho de dentro do terreiro. E isso eu já vi acontecendo em quase todas as senhoras da figueira que baixaram o terreiro. Elas pedem um anel, esse anel fica lá no assentamento, e quando ela é chamada para o terreiro, quando é o dia dela, o médium vai lá no assentamento e pega aquele anel e começa a usar enquanto essa moça está em terra. E isso eu já vi acontecer muito, isso aí eu já vi. O seu melhor dia é a segunda-feira. Algumas casas também utilizam a quinta-feira. Eu, no meu entender, se eu tivesse que fazer algum agrado à Dona Figueira, algum trabalho espiritual, eu utilizaria a quinta-feira. Então, na minha tradição, eu recomendo. A quinta-feira tem maior ligação ainda com esse reino das almas. E o local aonde se deixa aquela obrigação, aquela oferta, são nos pés das árvores. Árvore seca, árvore velha, melhor ainda. Se for uma árvore muito grande e verde, também pode, porque a gente sabe que é uma árvore velha. A gente não pode deixar isso aos pés de uma árvore nova. Não é aos pés de uma mangueira que está ali há pouco tempo, não é. É uma árvore antiga, certo? Qualquer qualidade de árvore antiga, ou árvores secas. Às vezes a gente vê uma árvore lá no meio do campo, do descampado, a gente não vê folha naquela árvore ali, é ali, certo? E também pode-se, aqueles que têm o acesso, fazem as suas ofertas também à Dona Figueira, aos pés de uma figueira, certo? Da frutinha figo. Não é a figueira branca, a gameleira, não é. É a figueira fruta mesmo, tá certo? E para esse vídeo não ficar muito longo, eu agradeço a paciência e a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Deixem os seus comentários, eu respondo a todos. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas, e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, que Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.